Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como nós estamos? Seja de manhã, à tarde, na hora que você esteja assistindo, é muito bom estar e contar com você. Eu sou o professor Rony Monteiro e sou um dos responsáveis pela pasta de língua inglesa aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais. E comigo, com todo carinho, está o professor André Riceliano. E aí pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu estou dizendo bom dia para quem está vendo a live, para quem está vendo pelo YouTube. Tudo bom? Porque a gente não pode dizer bom dia para dar boa noite, não é isso? Pois bem, sejam todos bem-vindos ao Educa Recife. Essa aula está sendo traduzida pela nossa colega Elaine. Aí, vê se consegue pegar ela aí, Rony. Eu aqui É você. Aqui, ó. Puxa mais a mão, isso. Aqui, ó. O cafuné Elaine. agora. Isso. Cafunézinho Elaine aqui, ó. Boa. E a nossa interação está garantida pelo Educa Recife, que, para quem não sabe, os dados são pagos pela prefeitura, então você não tem gasto aí. Baixe o aplicativo, se informe com a sua diretora, seu professor, sobre o funcionamento dele, para quem não tem o aplicativo ainda. Tem muita gente que já está vendo ao vivo a gente pelo aplicativo, além da televisão. E você pode interagir com a gente pelo aplicativo e também na reprise à tarde pelo YouTube, pelos comentários lá, tá? Curta, compartilhe e tamo junto. Gente, eu lembro aqui hoje que em uma aula eu vim e dei sobre Trip Review. O que é Trip Review? É um gênero textual mais moderno que fala sobre a ideia de você ir viajar para algum lugar, visitar algum lugar. E antes de ir, para não ser uma barca furada, né, com remo roto e rota errada, você procurar saber como é que é esse lugar através dos comentários, né, de que alguém que viajou e por aí vai. Comentário de viagem, e aí você já sai comentando, olhando para tudo, né? Desde o comentário da viagem, do avião, do aeroporto, de tudo, como é que é as coisas lá, inclusive, de fato, o país que você vai, o lugar que você quer ir, tá bom? Para ver se você se identifica tanto com ele, se ele financeiramente é compatível contigo e por aí vai, né? Então nós temos esta situação. Hoje nós temos uma aula sobre países e nacionalidades. Você aí que se aguça por viajar ou que já viajou, como o nosso professor André Riceliano, que já foi a 2 países, no mínimo, eu acredito, Argentina e Estados Unidos, right? E a nossa amiga Luene Paz, que já viajou ainda a outros lugares também, Austrália, Chile, e é viajada. Eu ando com um povo que é inteligente, só que eu não consegui ainda. Ou inteligente ou rico, eu não consegui ainda. Então percebe, a gente vai hoje aprender a falar a nacionalidade deles, aprender sobre os países e a nacionalidade deles. Para a gente é muito comum quando alguém fala assim, de onde você é? Aulinha de geografia, né? De onde você é? Sou do Brasil. Então você é brasileiro. Como é que diz Brasil e brasileiro em inglês? Tá? Vem comigo que a gente vai aprender agora. Só para iniciar essa aula, eu queria dizer a você que se você não foi para fora do Brasil, o Brasil já trouxe tanta coisa de fora para você que é como se você fosse estrangeiro aqui dentro, né? Por exemplo, tudo isso aqui, tudo isso. Se você pegar ali atrás, tem um made em algum lugar, feito em algum lugar. O relógio de parede, o óculos, a calculadora, made no país mais distante que se possa ter. O iPod, o iPad, o iPad, né? Um pode, outro pede e eu pago. iPad. Isso. Enfim, tanto que tudo isso aqui. Inclusive, o meu celular não é brasileiro também e acaba sendo mais caro na hora de consertar. O professor André, eu não sei como é que é. Mas enfim, cada um tem seu canto para ir. Tá? Então, no meio dos products, nós temos várias coisas de vários lugares. E esses lugares são Made in China, Made in Ireland, ou seja, foi feito lá, tá bom? Então essa coisa veio importado para cá. Se você nunca saiu do país, muita coisa de fora do país já chegou até você. Made in England, Made in Austria, por aí vai. Made in Japan, Made in Germany. Então é muito do que essa questão. Se você nunca saiu do país, muita coisa de fora do país já chegou até você. Teu sapato é importado, de repente teu perfume também seja. Né? Então celular, são coisas que você que tem um carro, até tem um distribuidor, eu não sou obrigado a falar o nome dela, mas assim, é uma distribuidora de carro que acabou de sair do país, né? Então deixou algumas pessoas preocupadas. E existe uma que é alemã também, que é
para todos, e todo mundo tem esse carro aqui. Até o carro do professor André também é importado, que é italiano. Então tem muito disso, do que já chegou de fora aqui, tá, no nosso país, e que a gente vive e convive com isso, tá? Inclusive, professor, tem coisas que às vezes não faz ideia, né? Porque, por exemplo, às vezes você compra um produto aqui no Brasil e quando você vê, ele é fabricado em outro país. Então, aquilo ali tem duas situações. Uma, a nacionalidade, né? E o país que foi feito, tem que saber o nome do país. E, sendo feito naquele país, ele é o quê? Então, por exemplo, um produto que é da China, então você tem a palavra China em inglês, China. Se ele é da China, ele é o quê? Ele é chinês, ou seja, Chinese. Na China fala o quê? Fala mandarim, não é exatamente chinês o nome da língua. Então você tem que saber essas coisas, do país, como se diz a nacionalidade, a língua, quais são as línguas. No caso da gente aqui, quanto à língua, nossa língua oficial, português. Quem é o povo que fala, além do português, fala uma outra língua aqui no Brasil? O povo indígena. Eles falam a língua tribal deles e falam português. Então, quando você pensa em bilíngue, né, um povo bilíngue, você pensa logo o quê? Alguém, feito o professor Ron falou, alguém tem condições financeiras para viajar, etc, etc. Não exatamente. Então, no caso, exatamente. O povo aqui da gente no Brasil, os bilíngues são os índios. No Paraguai, é o contrário a lógica lá. Quem é mais pobre fala guarani e espanhol. Quem é mais rico fala somente espanhol. Então, às vezes, a lógica não é exatamente a nossa. Por isso que a gente estuda um outro idioma, e estamos estudando também uma outra língua, uma outra lógica, uma outra cultura, um outro pensar. Só para você ter ideia, o nosso pãozinho, em geral, ele é a farinha de trigo do nosso pão, em geral, é da Argentina. Ou seja, nós comemos um produto de nacionalidade argentina praticamente todos os dias. Boas contribuições, professor. Então, quando a gente fala de idioma e de países, na verdade, a gente tem aqui algumas situações, tá? Professor, eu digo uma, o senhor diz outra. Vamos dinamizar aqui? Ok. Ok. São 4, e eu falo a primeira e a terceira, o senhor fala a segunda e a quarta, tá bom? Quando a gente fala de países e nacionalidades, nós temos coisas a estudar. Primeira coisa, official language. Native language. Second language. Foreign language. Por que nós temos isso? Porque cada um deles são importantes, tá? As situações. Vamos lá. Primeiro, a official language é ensinada nas escolas, usadas em documentos oficiais e falados nos meios de comunicação do país. Ali é a língua oficial que eles têm, tá? A native language é a língua falada no país onde a gente nasceu. É um pouco do que o professor André acabou de falar. Second language, diferente da sua língua nativa, né? Também pegando um gancho no que o professor maravilhosamente contribuiu, é a que se aprende porque é oficialmente usada no seu país. Então ele falou aí de quem é mais pobre de um jeito, quem é mais pobre, quem tem um pouquinho de condições de outro jeito, mas aí são questão de que você precisa entender. Mas em foreign language, língua estrangeira é uma língua estrangeira que é usada em países no exterior. Então, eu estava conversando com o professor André, e a gente chegou, na verdade, o crivo, né, que rege a nossa aula, chegou a um consenso de que a língua inglesa, que antes tinha uma briga, uma discussão, que pode até continuar, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos professores têm o direito de discordar, mas aí não é a opinião do professor Rony, tá? É a opinião da BNCC, que é quem nos rege, né? A Base Nacional Comum Curricular. E ela anuncia, ela entende que a língua inglesa hoje é língua franca. Se inglês hoje é língua franca, um pouco que acaba ou deixa um pouco de lado a discussão de que o inglês britânico é mais bonito, o inglês americano é o que serve, aquele é o certo, aquele é errado. Prio, acabou. Por quê? Porque o inglês agora é língua franca. O que é que significa isso? Muito mais pessoas falam inglês do que os próprios nativos, do que os próprios países que falam inglês. Ou seja, ao redor do mundo, muito mais gente. E aí o professor estava lembrando ontem de uma questão do mandarim e do inglês, não foi, professor? Isso. O clichê do pensamento das pessoas em inglês é a primeira, a segunda língua mais falada do mundo, tal, por causa de tal país. Pois bem, só que ela agora é mais falada porque pessoas
fora da Inglaterra, Canadá e Estados Unidos falam, ou seja, é mais falada não por causa dos nativos, mas pelos os que falam a língua inglesa como segunda língua, como uma segunda opção de comunicação, que no caso os chineses, por exemplo, já como tem esse comércio internacional, também dominam a língua inglesa. Então o que acontece? Quando você pensa, a pergunta clichê que chega para a gente, professor, aqui, eu não estou sabendo dizer quem é aqui a gurizada, mas chegou uma pergunta aqui que é, qual seria o sotaque que a gente deveria seguir? Professor, o senhor saberia dizer aí? O sotaque que a gente deveria seguir, na minha opinião, é um sotaque mais norte-americano, né? Vai para o lado dos Estados Unidos, do Canadá, de Austrália ali, é um sotaque, acredito que mais simples, mais sem tanta necessidade de ser absolutamente correto. Eu acho que esse sotaque é um sotaque que nos inclui. O problema de um sotaque tão bonito, tão como eu posso dizer, tão britânico para mim, para a minha opinião do professor Rony, e do Rony como humano em si, ainda que não seja professor, é algo que é tão elevado que te frustra de tentar alcançar. Porque tu vais falar tão, sabe? Então, primeiro te inclua, primeiro tu entras do jeito que tu conseguires entrar, e depois, se é teu interesse, tu vais aumentando, né? E aí, inglês como língua franca, eu não tenho mais a necessidade de falar assim, I'm not dog no. Eu posso falar igual o Falcão. I am not dog no. Assim, bem puxado, né? You don't understand or you understand, teacher? Pois é, o que acontece? Uma recomendação de alguns teóricos desse língua inglesa é que devemos buscar não um sotaque ou outro, mas sim o internacional. Ou seja, que é o mais aproximado do inglês canadense. Como o Canadá tem duas línguas oficiais, né, o francês e o inglês, acaba que as pessoas que falam inglês lá falam inglês sem gíria, sem muitas contrações, um inglês mais limpo, que é chamado inglês internacional, que é o inglês que é usado pelos palestrantes que rodam o mundo inteiro. Eu lembro agora de uma vez que eu fui traduzir um grupo de americanos que chegou num lugar e era um time de basquete, e nesse time de basquete, um dos líderes deles era um pastor, e ele falava um inglês bem tranquilo, bem devagarzinho, era top para poder entender ele. Quando ele passa a falar para outras pessoas, eu traduzi lá um cara que ele falava o inglês mascando chiclete. Minha nossa, professor André, foi tenso para poder entender esse cara, porque aí o palestrante, ele via que eu estava em dificuldade e tentava traduzir o que ele estava dizendo, assim, arrumava outra palavra em inglês, como ele não sabia português também, para poder dizer. Então, ao redor do mundo tem gente que fala de todo tipo de jeito, tá, gente? Vamos lá. Eu queria... Você sabe que são 180 países, né? Então, assim, a gente não ia conseguir colocar uma lista aqui absurda de países, de eu passar a aula todinha fazendo esse ping-pong. Brasil, Brazilian, Argentina, Argentinian, México, Mexican. Eu não ia conseguir fazer isso porque ia ficar faraônico e não ia mais ter graça. Então, eu te mostro aqui agora, a partir de agora, um nicho de países que se você quer viajar para um outro, tem dificuldade para um outro, aí você pesquisa, tá? Mas, por enquanto, eu vou te mostrar aqui E ainda assim, são uns 20 países que a gente vai ver aqui, então fica tranquilo que vai dar certo. Na Ásia, a gente tem 2 países mais interessantes, tá? Ao menos mais conhecidos. Eu falo aqui e você repete em casa, tá? China, e quem é da China é Chinese, tá? China, chinês. E Japanese. Professor, você vai ficar em débito com o pessoal do K-pop, viu? Eita, quem é que... Não botou coreano aí, o pessoal do K-pop vai lhe pegar depois. Então eu peço perdão porque eu não sei nem o que é K-pop. Eu sou um idiota mesmo. Agora eu falo igual o professor. K-pop, Korean Pop Music. Korean Pop Music. Música popular coreana, não é nem popular, mas assim, pop coreana. Então os fãs do K-pop vão ficar devendo aí. Gente, por favor, me perdoem. Eu nem sabia que isso existia. Pois é. Para não mexer mais, deixa assim, né? Porque senão vai ficar difícil para mim aqui, para me justificar, tá? Perdão, gente. E aí na América agora a gente tem algumas Américas, né? A Central, a do Sul, a do Norte. Então fiz um malamanhado aqui para poder ajudar vocês, ó. United States, quem é de lá? É American. Mexico, pronuncia esse X aí direitinho. Mexican.
Canadá, Canadian, Brasil, ó, o nosso aí, ó, aqui com Z e não com S, como nós escrevemos, e bra, né? Não é bra, bra, Brasil, Brazilian, Argentina, Argentinian, Colômbia, Colombian, tá? Teacher, let's repeat upside down. Upside down, ok. Colômbia, Colombian. Colombia, Colombian. Argentina, Argentinian. Argentina, Argentinian. Do you want to repeat? Okay. Brazil, Brazilian. Brazil, Brazilian. Canada, Canadian. Canada, Canadian. Mexico, Mexican. Mexico, Mexican. United States, American. United States, American. Ok, let's go. E aí a gente chega também na África. África, porque tem aqueles que desejam ver os animais mais de perto, tem aqueles que não têm medo do rugido dos leões e das serpentes mais astutas. Eu gosto muito de ver isso pelo Animal Planet, né? Eu fico aqui de casa e deixo essas coisas bem longe de mim. Por favor. África, Nigeria, Nigerian. Ghana, Ghanaian. Esse aí é um pouquinho mais difícil. South Africa. Esse aqui você tem que colocar a pontinha da língua entre os dentes, tá? Lembra da sopa de salsinha sem sal? South. Ó, South. South Africa, South African. Fala aqui de um nicho da África do Sul. Sabe que a África tem vários países, né? Além disso, teria Senegal, Camarões, teria muita coisa. Costa do Marfim. Muita coisa a gente Let's fez. repeat upside down. Ok, South Africa. South Africa. South African, South African. Ghana, Ghana, Ghanaian, Ghanaian, Nigeria, Nigeria, Nigerian. Nigerian. Gente, a gente está insistindo em repetir, porque aí você fica com duas referências. Claro que com a internet, com o YouTube, com tudo que vocês têm hoje em dia, tem várias referências. Porque é o seguinte, como a gente falou logo no começo, não existe mais um sotaque predominante. O que existe é a comunicação. O seu objetivo principal é a comunicabilidade, tá? Massa. E aí, ele quando ele fala upside down, ele está pedindo para eu ler de baixo para cima, tá? E aí, chegamos na Europa agora. Olha aí que legal. Sobre a Europa, nós temos aqui alguns detalhes, né? Aqui a gente viu os países em broches bonitinhos, né? E aqui nós temos alguns, eu só trouxe 5, porque são muito mais, né? A Europa é que realmente tem um nicho absurdo, né? E aí, não é que não interessa vocês aprenderem os outros, é que ficaria muito grande mesmo. Ou seja, Germany, France, French, tá? England, English. Aqui tem uma situação que é o seguinte, British seria United Kingdom, mas aí a gente colocou Inglaterra e depois, na hora, pegou isso daqui, tá? Mas é bom que você aprenda os dois. England, English, e o British seria United Kingdom. Italy, Italian, Spain, Spanish, tá? Então nós temos aqui 5 países que são, assim, os mais, lá na Europa, eles são os mais pesados, inclusive até para quem gosta de assistir futebol, são essas ligas que as pessoas mais gostam de assistir, né? O futebol inglês, futebol francês, espanhol, o italiano, o francês chegando depois, com todas essas contratações, e também o alemão, porque tem time lá que ganhou tudo. Let's repeat upside down. Again. Ok. Spain, Spanish, Spanish, Italy, Italy, Italian, Italian, England, England, English, English, United Kingdom, United Kingdom, British, British, France, France, French, French, German, Germany. Germany. Não tá exatamente errado, não. É England, British, sem problema. Não, é bom porque a gente traz 2 tipos de situações, Isso. né? E aí nós temos também a Oceania, que eu espero que não tenha ninguém aqui que faltou um país e eu esteja chateando alguém também. Eu fiquei agora preocupado com essa. Nós temos Australian, Australian, New Zealand, New Zealand, New Zealander. Tá? Zealander. Então nós temos 2 situações aqui, de baixo para cima agora. New Zealand, New Zealand, New Zealander, New Zealander, Australia, Australia, Australian. Australian. Isso não é Oceania, que é aqui um lugar, a Austrália principalmente,
que é um lugar onde eu vejo pela internet que tem umas caravelas, caravelas não, caravela, né? Aquela água, aquela Sim. imensa, que as daqui do Brasil são menores e já queimam o suficiente. As de lá são gigantes enfim, é horrível de ver aquilo ali. A queimadura daquilo. Nova Zelândia e Austrália, para quem gosta de animal, já é fã desses países que tem animais selvagens bastante diferenciados lá, e maiores e mais venenosos. Quem é fã sabe, meu filho é um desses fãs também. Pois é, uma amiga nossa em comum, Luane, disse que tem saudade de um canguru, que ele é fofo. Um negocinho daquele tamanho, é fofo, ele dá tchauzinho, é fofo, é bem legal. Ele briga dando né? O punch é bem bacana. Gente, se você quer de fato conhecer um país, acho que esse pedaço aqui, abre aqui a tela, por favor, querido. Isso aqui vai te ajudar mais, tá? Isso era uma coisa que a gente devia fazer com todos os países que nós vimos aqui. Você primeiro conhece o país, conhece o nome oficial dele, conhece a forma de governar dele, acho que tudo isso é muito importante. A capital, pois de repente, através das linhas que você fizer de avião, é o lugar para onde você vai desembarcar, que é o lugar central. A quantidade de pessoas que tem lá, a questão da população, a língua oficial, o dinheiro para você transformar o seu no que é do país, até para você saber se você vai com... Você tem, sei lá, 20 reais. O câmbio, né? O câmbio, né? Se você vai trocar os seus 20 reais, vai ter 40, não vai ter mais nada, que não vale nada. Então, é mais ou menos isso. A área, acho que não é tão interessante, mas assim, dentro das coisas, né? Questão das serras, né, de montanhas, saber até os lugares, porque tem uma situação que é o seguinte, você às vezes quer ir para um lugar para poder não conhecer o centro, os shoppings, mas você quer ir para o meio do mato, você quer conhecer a natureza, enfim. Então pode ir. E os rios também, para quem tem mais um contato mais aquático, né? Então, os maiores rios do Brasil, Rio Amazonas, Rio São Francisco, Rio Paraná, Tocantins também. E não está nesse meio não, mas a gente cita o Capibari porque a gente é daqui. Então, outra coisa aqui. Which countries do you know? Quais países você conhece, tá? Então, pelo menos a tipo de dizer as coisas. Exemplo. Who lives in Argentina is... Quem vive na Argentina é o quê? Argentino, como é que fala isso em inglês? Argentina, tá? Who lives in Jamaica is Jamaican, tá? Então, é mais ou menos isso. A ideia é você fazer esse ping-pong. Quem vive aonde é o quê? Quem vive aonde é o quê? Faz a frase, bota aí no teu caderno, vai se ajudando a melhorar esse seu vocabulário geográfico, porque aí na hora de conversar com alguém, e a gente até fez uma participação do professor André para essa aula, seria um diálogo de duas pessoas estrangeiras que a gente tem que fazer isso sempre. Na verdade, eu sempre fiz isso, não sei o professor, minha mãe me chamava de louco, que eu entrava na frente do espelho, e uma hora eu era Paolo, bem italiano, e a outra hora eu era o quê, Jesus? Era um japonês. Era algum nome de Cavaleiro do Zodíaco que a gente usava lá, o Briano está rindo ali, mas era isso mesmo, o que eu posso fazer? Gente, uma dica bacana é o seguinte, por mais que você esteja sozinho, eletronicamente, tecnologicamente, você não está sozinho, né? Então, por exemplo, você pode ativar a referência de voz do seu celular do Google Tradutor e você pode ler para o Google Tradutor, certo? A pronúncia daquela palavra, daquela frase. Se o Google Tradutor julgar que está correta a sua pronúncia, vai aparecer corretamente a sua frase. Se você estiver falando errado, ou não vai aparecer outras palavras. Ou seja, tem como você se autoavaliar usando o Google Tradutor também, porque aí você vai falar, se você está falando correto, vai aparecer corretamente. Se está falando errado, você vai ver o correto. Então é muito bacana isso também. Boa, tutorial do Google aí, muito bem. Who lives in Sweden is Swedish, tá? Então perceba, quem é de onde... Professor Rony, você tem que falar em português por causa da tradução de Libras. Ah, por favor, esqueci, me perdoe, Elaine. Quem é da Suécia é sueco. Quem mora... agora foi em português total. Who lives in Ireland is... Quem é da Irlanda é Irish, irlandês, tá bom? Sobre esse Irish, no caso de língua inglesa, a gente estuda também as celebrações durante o ano deles, né? St. Patrick's Valentine's Day, o Halloween, etc, etc. Como ele está apaixonado, o Valentine's Day ele lembra logo, ó.
O dia do... O Valentine's Day, que é o dia de São Valentim, que é o equivalente a dia dos namorados por lá. Danadinho. E aí tem esse Irish, que é irlandês, tem o dia de St. Patrick Days, que é uma aula que a gente vai preparar para vocês daqui a pouco. Ó, que legal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, se você vai viajar e tem um país lá que você quer ir, preste atenção na comida desse país primeiro, para você ter uma mínima ideia se você se adapta ou não. Jogadores de futebol do Brasil, quando viajam para a China, para alguns lugares assim, eles levam, além de uma carga de comida nacional, eles levam alguém que faça, porque lá come escorpião, come uma de coisa lá, que a gente não está acostumado a comer aqui, nem tem estômago para isso tudo, né? E aí tem coisas aqui que vocês estão vendo, que são bem universais, tá? O suco, o café, a torrada, a geleia, algo que não é muito nosso, daqui do Brasil, mas americano ama, ovo com bacon, tá? Aqui, ó. E tem algumas frutinhas ali que eles gostam também de manhã, o pão, alguns lugares são pão, outros lugares são croissant já de manhã cedo, e peixe também é bem universal, brócolis, abacate para quem é mais do México, uma coisa consegue fazer algo mais apimentado. Mas aí a gente descobre através disso coisas que são diferentes. Por exemplo, o chocolate quente em muitos países, principalmente os países mais frios. A Austrália tem uma situação que é uma torrada muito salgada, que é difícil até de alguém que chega lá provar daquilo. Eu não sei como aquele povo não tem pressão alta, todos eles de uma vez só. E por falar em café, tem uma maniazinha francesa aqui no nosso dia a dia. Que essa mania é o seguinte, café. Por falar em café, tem uma maniazinha francesa aqui, que é o seguinte, a mania de molhar o pão no café ali, de repente porque o pão está duro demais, é francesa, não é nossa. Quem trouxe para cá, eu não sei. Quem é tão chique como Celi, que trouxe uma mania dessa para cá, eu não sei. Mas bota ali o pão, deixa ele mais mole e come. É francês. Não diga que é feio, não. Eu digo, porque eu não gosto. Mas por conta e risco aí de cada um. Então, tem outra mania, que também é europeia, que o pessoal pensa que é mania de gente mal educada. Que é você comer, quando você come um prato, um macarrão com molho, você tem um pedacinho de pão para poder enxugar o molho do prato e comer o pão com o molho do prato. Mania italiana, que eu aprendi nos Estados Unidos. E é interessante também porque os macarrões deles são às vezes ao sugo, né? Então fica muito molho lá no prato, então aproveita aquilo dali. Roupas também muito diferentes de lugares para lugares, tá? Então não vai com 2 tirinhas de pano para um lugar que é muito frio e nem vai todo encasacado para um lugar que é absurdamente quente e você vai derreter, escaldar, como um pedaço de carne de charque. Preste bem atenção nisso daí. Então olha lá, uma outra situação que nós temos é fazer frases, construir frases para colocar as palavras e as nacionalidades com os países nas frases. Alright. Robbie Swedish, he was born in Sweden. Ou seja, ele é sueco, ele nasceu na Suécia. A gente estava falando primeiro quem vive aonde e quem é o quê. E aqui a gente inverte, tá? A gente coloca primeiro a nacionalidade para vir o país depois. É uma brincadeira que você pode fazer para te ajudar. Aqui temos algum tempo, vou deixar o professor falar da questão da Noruega, professor. What's the nationality of someone who was born in Norway? Norway, Noruega, Norway talvez, provavelmente venha dos caminhos do norte, né? Por isso que é Norway, Norwegian. A pergunta é, where are you from? Então, quando você conhecer uma pessoa que não é do Brasil, você pode perguntar, where are you from? Ou seja, de onde você é. Então, esse from é o de origem. Ok, e aí a gente tem como exercícios 2 situações. A primeira, você pode criar 3 frases usando países e nacionalidades, seja bem criativo. E a segunda é a nossa atividade acolhedora aqui no começo da aula, que são os elementos da sua casa que você tem de outros países. O tanto de universo que você tem dentro da sua casa. Você podia relatar isso aqui, o que é made in China, o que é made in Japan, made in United States, made in whatever. Gente, satisfação estar com vocês. Até a próxima, professor André. Se despeça com seu tchau de Miss maravilhoso. Pessoas, curtam aí. Tamo juntos. Somos melhor do que um vírus, tá? Vejo vocês numa próxima, pessoal. Abraço.